Olá, bem-vindos ao terceiro podcast da InfoSign, infosign.net.br, que é a plataforma de divulgação de tecnologias e do mercado de comunicação visual e impressão digital. Eu sou Luiz Emanuele, o editor do InfoSign, e dessa vez a gente vai dar continuidade ao que a gente já começou no primeiro e no segundo episódios, e a gente vai falar sobre vinil adesivo. E aqui comigo, o especialista no assunto, consultor também, o Eduardo Yamashita. E dessa vez, a gente vai concluir esse primeiro ciclo, né? A ideia desse episódio de hoje é a gente falar da manutenção do vinil depois dele instalado, da remoção do vinil, do descarte e da reciclagem da mídia e dos componentes dela, como o liner, por exemplo. E também do armazenamento e da durabilidade, vida útil, enfim, outros assuntos que são tão importantes quanto a escolha do vinil e dos processamentos do vinil que a gente já abordou nos 2 primeiros episódios, né? Bem-vindo, Du. E, bom, depois do vinil escolhido, depois do vinil impresso, depois do vinil instalado, o que a gente faz com ele? Isso. A gente, só um adendo, né? A gente sempre fala de vinil adesivo, a gente acha que é um assunto rápido, fácil, né? Mas você vê, não, a gente está no terceiro episódio e comentando os bastidores, né? A gente só está dando uma pincelada. Se a gente fosse entrar em detalhes, a gente ia aí fazer uma novela de vários capítulos. Mas vamos lá. A ideia dos detalhes é a gente abordar depois com mais profundidade em outros episódios, Isso, né? com outros profissionais, né? Com outros convidados, então, porque a gente consegue ter esse nível de aprofundamento nos assuntos. Exato, né? Porque a gente pega um tema pequeno, né? E destrincha esse tema, né? Mas vamos lá, vamos terminar a nossa saga aí. Então, a gente escolheu o vinil, a gente imprimiu, processou, recortou, a gente... fez a instalação, fez a aplicação e agora a gente vai na remoção, né? Quando que a gente vai fazer a remoção? A gente vai fazer a remoção quando o projeto acabou, quando o cliente gostou e vai trocar por uma outra imagem, vai fazer uma outra campanha. E então isso é bastante importante para que a gente faça um bom processo de remoção para que não danifique a superfície do cliente, se a gente vai ter um outro projeto, e se não tiver outro projeto, que a superfície ela seja intacta. Né? Então, a gente tem 2 métodos de remoção. Nós temos a remoção química e a remoção física. Né? A remoção química é aquela onde você usa algum produto químico para destruir o vinil. Não sei se vocês já viram, geralmente... aquelas geladeiras aqueles freezers de refrigerantes, de sorvetes, o pessoal faz uma manutenção que ele remove até a tinta, né? Então ele passa um produto químico, um produto é um ácido, onde ele ataca também o vinil adesivo, aí ele remove, ele passa, é uma pasta e aí ele remove a tinta e remove o vinil adesivo. Isso é um tipo de remoção química. É um tipo de remoção que você precisa tomar cuidado na superfície, tem que ser sempre superfícies metálicas, porque senão esse produto químico vai atacar. Imagina se fosse um acrílico, você colocar essa pasta que tem um componente ácido, ela vai realmente atacar a sua superfície, e não é o nosso objetivo, certo? Essas geladeiras, elas ficam em bar? Isso, Eu já vi até numa padaria o rapaz fazendo isso. Ele passa essa pasta e essa tinta, esse vinil, ele amolece, ele vem com uma espátula e vem removendo. Fica como se fosse uma gelatina. Tá. Cuidados, hein? Porque como é uma pasta que ela tem aí um ataque ácido, né? Ela exala vapores, então não pode ser num lugar totalmente fechado. Imagina você fazer isso, nem consigo imaginar, mas se você fizesse, por exemplo, na tua casa, Luiz, eu vou lá refazer o teu frigobar. Certo? E tá lá num ambiente fechado. Precisa tomar muito cuidado, tem que estar com as portas abertas. Mas não se recomenda porque o objetivo não é remover a tua tinta, é remover só o vinil adesivo. Né? Então aí a gente vai pelo segundo método, que é o físico. E precisa de EPI para fazer essa remoção? Máscara? Não tenha dúvida. Apesar de a gente ver os profissionais não usarem, mas luvas
óculos de proteção, né? E uma máscara, porque eu estou falando de produtos químicos. Né? Óculos, sem dúvida. A luva, porque vai estar em contato com a pele, com a mão. E os vapores, eu tenho que bloqueá-los com uma máscara. Uma máscara, não é essas máscaras que a gente usou aí na pandemia, não, hein? É uma máscara que tem filtros para vapores orgânicos. Né? E também lembrar que esses filtros, eles têm que estar na validade. Muita gente, aqueles que tem aqui abertura lateral, Sei. né? Muita gente tem essa máscara aí para a vida toda, né? E não troca esses filtros. Aí não está fazendo sentido nenhum esses filtros. Tá bom? É bem colocado esses EPIs, né? Porque também lá na impressão também, né? Os EPIs, sempre todo o processo. Sobretudo com tinta solvente, né? Sim, tinta solvente. E esses vapores, né? Nessa pasta para remover a tinta, remover o vinil adesivo, eles são bem agressivos. Né? Você vai falar assim, mas eu já fiz 1, 2 vezes, não aconteceu nada. Não acontece mesmo. Mas se você fizer frequente, lá para frente na tua vida, você vai ver que você tem alguns problemas de respiração, enfim, deixa os médicos darem esse laudo aí, mas você vai ter problemas. Vai ter o acumulado, né? Exato. E em relação ao que sobra, né? O refugo desse vinil com essa pasta, como é que você faz o descarte disso? Porque você não vai descartar no lixo comum, né? Não, Luiz, é porque como você removeu, né, ficou como uma gelatina que eu disse, então você tem solvente ali, então tem que esperar secar aquilo seca, né? Então o que você vai ter? Você vai ter vestígios, películas de tinta e de PVC, né, nesse tipo de remoção, né? Aí o que a gente recomenda? Recomenda que descarte em empresas, né, ou solicite empresas que venham fazer essa coleta seletiva. Não dá, esse resíduo não dá para reaproveitar, tá? Nós estamos falando da remoção química, né? Não dá para reaproveitar. Talvez lá as empresas que fazem essa coleta, né? Ela vai fazer trituras, vai triturar, então aí você consegue usar aí para componentes de outros subprodutos. Mas a gente ali que trabalha com comunicação visual, a gente não vai ter aí uma expertise nem equipamento suficiente para poder reaproveitar essa matéria-prima. Quer dizer, que vai virar uma matéria-prima, né? Esse produto final. Esse refugo, né? Exato. Bom, e aí nós temos o segundo, que é o mais comum, é o mais utilizado, é o mais rápido, é o mais limpo, entre aspas, que é a remoção física. Né? Então, a remoção física, aqui está a superfície, eu vou remover meu vinil adesivo, certo? Então, é físico mesmo, eu não vou colocar nenhum produto aqui químico para isso. Né? Então, qual que é a recomendação? Toda película autoadesiva, ela tem uma aderência à superfície, certo? Tá, então eu tenho aqui o meu vinil adesivo aplicado na superfície e eu vou quebrar essa aderência, né? Como que eu quebro essa aderência? Lembra do soprador térmico, das ferramentas do instalador? Aqui eu uso também o soprador térmico. Então eu vou aquecer essa superfície, certo? Qual a superfície? Onde está o vinil. Aqueço. Com certeza a aderência vai ser mais fácil. O vinil ele vai ficar mais elástico, porque com o tempo o vinil torna-se mais ressecado. Então, se você não aquece, você vai tentar remover, ele vai romper. Você vai tentar remover, ele vai romper. Então, você vai ter mais tempo que você gasta no teu processo de remoção. Com o aquecimento, como ele vai ficar mais, entre aspas, elástico, ele vai ficar mais flexível, você consegue remover mais fácil, né? Tem ângulos bem recomendados para essa remoção, né? Então, você vai tentar remover aqui com o estilete, com a própria unha mesmo, né? Um pedaço. E aí tentem aqui num ângulo de 120 graus, né? 90 aqui é para cima, quando você for puxar para cima, não. Tenta trazer aqui para trás, aqui para você, certo? E de uma forma constante, aí você pode até fazendo uma bolinha aqui e vai removendo. Eu sei que todo instalador, ele não tem paciência, ele vai, ele puxa, ele arrebenta. Isso é até comum, eu vejo comum entre os instaladores. Mas se você aquecer e puxar nesse ângulo, a tendência é você
remover com uma consistência melhor. E por que a gente está falando de remover com uma consistência? Porque quanto menos arrebentar o teu vinil, menos trabalho você vai ter para recomeçar, né? E esse método de aquecer, onde que ele ajuda também? Ele ajuda a deixar menos adesivo, menos cola na superfície. Que esse é um processo bem terrível. Terrível na remoção. Né? É a cola na superfície. Esse processo de tirar o adesivo, o vinil, até eu não acho difícil, acho que os instaladores eles fazem bem. Mas o que precisava se preocupar bastante é de você trazer junto com o vinil adesivo a cola. Porque quanto mais cola você trazer, menos trabalho você vai ter para remover a cola da superfície. Você vai deixar menos resíduo, né? Exato, exato. Então o soprador térmico ajuda, né? O ângulo também ajuda. Né? É totalmente diferente, pessoal, de remover um vinil adesivo de uma fita dupla face. Sabe fita dupla face? É outro ângulo, é um ângulo aqui de 30 graus que você puxa. Tá? Às vezes tem vinil adesivo que se você aquecer e puxar aqui num ângulo de 30 graus, você vai desplacando, também dá certo. Então estudem o caso melhor do teu vinil adesivo, porque depende da cola, né? Do tipo de adesivo que a gente falou lá atrás, a essa remoção. Tá? Mas o objetivo sempre é você encontrar uma metodologia com o soprador térmico ou a 120 graus ou a 30 graus, sempre com o soprador térmico, para que você fique com menos cola, menos adesivo à superfície. Bom, removido isso, né, você tem o quê? Você tem a cola na superfície. Vestígios e colas ficaram. Se você está lá com aquele adesivo permanente, com certeza, a gente já falou lá naquele episódio, aonde nós vamos ter muita cola na superfície. Os removíveis, o reposicionar também fica muita cola, os removíveis menos cola. Bom, como que a gente remove essa cola? Porque faz parte da remoção do vinil adesivo. Você não vai deixar aqui uma superfície com um monte de adesivo, né? Aí aqui você tem que usar produtos químicos. Aí no mercado tem vários produtos químicos. Que são chamados de removedores. Removedores, isso. Até tem um cheiro de laranja, né? É cítrico, um cheiro cítrico, o pessoal chama de laranjinha, né? Na verdade, tem um componente aí nessa base cítrica que ela ajuda na remoção. E também não é fácil, pessoal. Por quê? Aí eu tô com cola na superfície, o que você vai fazer? Você vai molhar essa superfície com esse removedor. Geralmente esses removedores eles são em sprayzinhos. Tem um borrifador, né? Tem um borrifador. Se você comprar em quantidades grandes, coloque no borrifador, porque em quantidades grandes, o objetivo é você molhar a superfície, tá? Se você não vai remover o adesivo com o removedor, você vai molhar, você vai amolecer a cola. Tá? Então, você não precisa exceder, mergulhar. Não, você tem que deixar ele só molhado com esse removedor. E aí, o que vai acontecer? A cola ela vai ficar mais mole, certo? E aí, não remova com pano, remova com papel, com jornal. Por que o jornal? Porque você vai descartar. Então, a cola está aqui, você borrifou, a cola que está aqui está amolecida. Depois de uns 5 minutinhos, você já pode vir com papel. Então, faça uma bola de papel, de jornal, e venha removendo. Porque o papel, o adesivo vai grudar nesse jornal. Por que eu falo jornal? Porque você vai usar muito jornal, muito papel. Então, não compre papel para fazer isso. Use jornal. Né? E aí você remove, aí depois você vai molhar de novo a superfície, vai amolecer o adesivo que ficou, aí você passa o jornal. Eu diria que você vai fazer umas 3, 4 vezes. Na última vez, aí faça com um pano sintético. Porque aí vai ter só uma película muito fina, então aí dá para você recuperar o pano. Mas as primeiras etapas você não consegue recuperar. É mais pesada, né? Exato. Então, aí por isso que eu recomendo o jornal. Tá bom? Aí depois que você fez a limpeza com pano, é certeza, você está seguro de que não tem mais adesivo, não tem mais cola na superfície. Aí você limpa aí com uma solução de álcool isopropílico diluído, né? Até porque se você for fazer uma outra aplicação, você já está se preparando para essa nova etapa, né? Tá limpando a superfície. E esse removedor, ele não ataca a superfície, né? Não ataca a superfície, não ataca. Claro, eu estou falando de removedores aí com base cítrica, né? Se a gente for pegar qualquer tipo de o removedor, aquele que a gente usou lá, químico, para cima do adesivo, ele ataca. Então, são removedores distintos.
tá bom? Então, aquilo lá, aquele primeiro a gente usou removedores de tinta. Aqui nós estamos usando removedores de cola, de adesivos. Tá? Tem o mesmo nome, mas com objetivos diferentes, tá? Bem colocado isso e se atentem a isso. Bom, e aí a gente gerou resíduos, né? Respondendo a tua pergunta no primeiro tipo de remoção. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter o adesivo, né, que eu removi aqui com cola, né? E eu trouxe aqui a maior parte da cola para cá, então eu vou ter esse adesivo aqui. Também é um resíduo que não dá para se reaproveitar, né? Reutilizá-lo também não dá, né? Porque eu tenho um filme de PVC todo em pedaço, eu tenho cola, eu tenho impressão, né? Eu tenho até, se eu tiver uma proteção aqui, o verniz, uma laminação de um outro adesivo. Então, aqui a gente também vai ter que descartar, né? Fazer o nosso lixo seletivo lá dentro da empresa. Esse daqui vai ser na parte de plásticos que nós vamos colocar. Tá ok? Então, realmente, esse daqui não dá para reaproveitar. Bom, terminamos a nossa remoção, né? Então, 2 métodos aí bastante... Esse segundo, pessoal, não há necessidade de você usar luvas, máscara de proteção com o removedor de adesivos. Se você quiser utilizar, sempre vai ser bem-vindo, mas o solvente dele não é tão agressivo, tá? A não ser que você está num ambiente fechado, né? Realmente que não tem nenhuma circulação como esse daqui que a gente está, aí eu recomendo sim. Porque você não tem troca de ar, você não tem troca não tem uma ventilação, né? Então, e aí você vai ter mais um elemento no ar, então é bom utilizar aí uma máscara, pelo menos. E sempre o óculos de segurança, né, pessoal? Porque você está trabalhando com líquido, você está trabalhando com lâmina, né? Que você vai estar com estilete ali, pode respingar, bater no teu olho. Então, óculos de proteção sempre é bem-vindo nesse processo. Tá ok? Tá ok. E quanto à manutenção? Eu acho que aí também tem vários cuidados, né? Isso. Tem um cuidado com a superfície, que pode estar com uma impressão, por exemplo. Mas também tem uma questão de manutenção, que a gente percebe muito, que o vinil começa a descolar, principalmente nas pontas, né? Exato. O que eu posso fazer para evitar que ele descole? Ou se descolar, o que eu posso fazer para colar de novo? Tá. Então, a gente está falando aí de 2 tipos de manutenção, né? Nós estamos falando da manutenção do dia a dia para o end user, né? Vamos pegar uma aplicação automotiva. Essa aplicação automotiva, ela envelopei teu carro, Luiz, certo? Quais são as recomendações que eu vou te dar para você manter esse envelopamento em dia? Né? Então, isso daí é uma manutenção do dia a dia para o end user, né? Então, é muito importante, pessoal. Eu vejo muitos treinamentos, eu vejo muitas demonstrações de uma aplicação automotiva, né? Acho saudável esses eventos, mas a gente não pode deixar de ensinar o end user, o cliente final, a manter aquele bom trabalho que vocês fizeram como instaladores, né? Então, nós precisamos dizer a ele que nenhum produto químico é recomendado para lavar o dia a dia do carro, né? A não ser um detergente neutro, né? Ele tem que tomar cuidado quando ele leva em postos ou ambientes que lavam os carros, que usam aquelas escovas giratórias. Lava-jato, né? Lava-jato, que isso aí é uma agressão física. Né? Então, precisa tomar cuidado, né? Então, eu tenho aqui o adesivo aplicado aqui, a minha superfície preta, né? Vou pegar aqui, eu tenho adesivo. Num lava-jato, olha o que a escova faz, ela faz isso aqui, ó. Então, ela é um vândalo de querer tirar essa superfície aqui, ó. Tirar esse vinil adesivo da superfície. Então, eu preciso tomar bastante cuidado. O ideal é não lavar em lava-jato com escovas. O ideal, né? Se lavar, tomem, vocês sabem que está correndo um risco. Né? É como se um monte de gente estava querendo tirar aqui teu vinil adesivo. Né? E num envelopamento, né? Tudo bem que muitas das partes a gente vai abraçar aqui a superfície, mas sempre vai ter alguma parte ali que pode estar sujeita a isso. Sobre produtos químicos, né? Tem muita gente também que vai lavar o motor e aí coloca usa
os profissionais usam aqueles produtos que é uma mistura de ácido, né? Ácido clorídrico com ácido sulfúrico, que é o tal do, falar marca aqui, né? Mas é Solupan. Né? Eu não tenho nada contra ele. Ele é um bom desengraxante, até chamado de desengraxante. Para lavar o motor, ele deixa o motor bem limpo, apesar de eu não recomendar isso, mas enfim, para o vinil adesivo, jamais. Não deixem lavar a tua imagem ou o teu vinil que está envelopado o veículo com esse produto. Ele é bom para tirar partículas de asfalto que gruda no vinil adesivo. Ele é excelente, mas ele é muito ruim para o vinil adesivo. Ele não vai aparecer ali no momento, mas com o tempo vai começar a ressecar o vinil adesivo. Então, não se recomenda. Nessa manutenção, água e detergente neutro, esponja macia, tá bom? Tem muita gente que usa aqueles jatos de pressão, né? Pode usar. Mas, de novo, vamos lá na nossa superfície. Estamos aqui com vinil adesivo. Então, o jato de pressão, né? Vou deixar aqui em pé. O jato de pressão é sempre a 90 graus. Nunca deixe que o pessoal faça isso aqui, num ângulo menor que 90 graus, porque eu estou criando um vândalo que ele vai querer entrar aqui na borda do vinil adesivo. Tá? Pessoal, eu estou dizendo muitas situações, muitas recomendações que no dia a dia vocês vão falar assim, poxa, isso é inviável a gente controlar isso. Eu entendo. Mas se vocês entenderem que sempre há riscos, vocês vão ser mais umas pessoas, ou melhor, o end user, né, o cliente final, vão ser pessoas que vão estar dentro desse circuito que vão colaborar para que essa metodologia sempre seja cada vez mais utilizada. Tá bom? Então, as escovas giratórias, os jatos de pressão, os produtos químicos, evitem bastante, porque aí a gente vai ter sucesso ao nosso projeto. E aí, quando você fala que o vinil adesivo ele começa a levantar, talvez pode até por uma lavagem inadequada, ele começa a levantar, aí recomendem ao cliente final que tragam a vocês e aí vocês vão analisar se é necessário trocar a imagem como um todo ou se vocês vão fazer um refile. Não recomendo, em hipótese alguma, se o vinil adesivo está levantando, já vi gente comentar, já vi gente fazer, de colocar aqui um adesivo dupla face aqui na borda, para vocês readesivarem. Eu não recomendo, porque aí é uma cola diferente, é um adesivo diferente, não sei se essa dupla face vai ter aderência ao PVC que estava aqui levantado. Eu não recomendaria. Recomendaria um refile ou até a troca da imagem. Uma ação preventiva que se pode fazer é o uso do vedador de bordas. O vedador de bordas, aí nós estamos na etapa da instalação. Na instalação tem muita gente que usa aqui um vedador. É tipo como se fosse um verniz. Você usa com um pincelzinho aqui o vedador de bordas, aqui nas bordas, né? Geralmente, onde que eu recomendo? Recomendo se você fez aqui a adesivação numa porta do veículo e aí você vai abraçar aqui, aí aqui atrás você usa o vedador de bordas. Por quê? Não aqui, eu refilo aqui e passo o vedador. Porque o vedador é como se fosse um verniz. Então, você vai passar o verniz, ele vai ficar... ele vai secar e ele vai ficar, às vezes, com o formato do pincel. Ele pode ser até mais brilhante do que o teu vinil adesivo, mais brilhante ou mais fosco que a tua superfície, o teu carro. Então, ele vai ficar um contraste ali que vai ficar aparecendo. Então, por isso que eu recomendo sempre nas partes escondidas. E nas partes escondidas aqui, né, é quando você tensionou muito o vinil, a vontade dele é voltar. Então, o vedador de bordas, ele vai segurar aqui, tá? Então, o vedador, Luiz, eu não recomendaria numa manutenção, num reparo. Eu não recomendaria. Recomendaria, sim, na instalação. Mas tomando esse cuidado para ele não ficar visível, né? Exato. E eu gosto muito, tem empresas que fazem o seguinte, quando ela faz uma adesivação, principalmente num veículo, ela deixa no porta-luvas. Tem uns que eu já vi que faz até um adesivo com algumas frases principais, importantes, procedimentos importantes. Ela adesiva ali no porta-luvas. Tem uns que coloca junto ao manual de instrução do veículo, sabe? Sim.
né? Para que realmente ele mostre isso para quem vai lavar o carro dele. E isso para mim são ações do bem, são ações positivas para que realmente você tenha uma performance boa. E até Imagina. um diferencial também dentro do serviço de envelopamento, né? Sim, né? Isso é um cuidado a mais que você está entregando para o cliente. Exato, né? Quando você vai entregar, você tem lá o checklist que você faz, aí tá lá dentro do checklist, olha, aqui tem uma instrução para você, como você vai lavar o teu veículo, vai fazer a manutenção. Uhum. Né? E aí a gente está falando especificamente de instalação no veículo. É diferente em outros tipos de instalações, tipo Não. em internos, por exemplo, Isso, numa ou parede. PDV. Né? Ou o teu freezer lá que eu adesivei. Uhum. Né? Também, detergente neutro, né? E uma esponja macia. Né? E água, né? Água e detergente neutro, e quantidade de detergente neutro não tem quantidade recomendada. Uhum. Né? É só isso daí. Tá? Não tem nenhum outro produto químico. Ah, dá para eu passar um álcool? Eventualmente sim, mas tem tintas que ela sai com álcool. Então, pessoal, produto químico, coloca na listinha. Produto químico nenhum, a não ser um detergente neutro. É melhor não arriscar, né? Exato. É água e detergente. Exato. Ah, mas eu tô com uma imagem que eu protegi. Lembra que eu fiz uma laminação de um outro vinil? Uhum. Tá, mas eu tenho um vinil agora aqui exposto. Eu não tenho só tinta, mas eu tenho um vinil exposto, que é PVC, que dependendo do produto químico que você usando, com o tempo ele vai ressecar. Né? E, então, sempre usem essa como uma receita, o detergente neutro, somente com água. Tá ok? Ah, eu tô com uma impureza muito... Impregnou no vinil adesivo. Impregnou ali, ficou ficou amarelado. Ah, veio uma poeira de tinta que estava pintando a porta, meu adesivo estava aqui, veio uma poeira. Só, vai ter que trocar a imagem. Trocar a imagem. E eu diria até que se for alguma contaminação de tinta, né, tem aquele lance lá da tinta. É uma outra tinta que foi teu vinil adesivo que o solvente dele pode atacar o PVC e pode atacar a cola. Você pode ter os problemas aí que a gente já recomendou na cura da tinta, na cura do solvente da tinta. Né? E no veicular também você recomenda trocar caso tenha Quando tem uma avaria maior, assim. Isso, tem uma avaria, né? Então aí eu recomendo que você... eu estou pensando um pouquinho aqui para responder, porque imagina, você tem lá um paralama que foi ralado o paralama, né? E ele está todo envelopado lá de preto e aí ralou o paralama, né? A recomendação é que troque todo o paralama, não troque só a parte onde está ralada. Por que eu pensei? Porque dependendo do teu projeto, pode ser que a cor do vinil já desbotou. Entendeu? As outras partes vão estar diferente com a parte que você vai fazer reparo. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Então, dá para se fazer? Dá, sim. Se você tiver com vinil de qualidade, onde ele não desbotou muito, dá para você trocar essa parte, né? Mas sempre uma peça, troquem sempre uma peça. Não existe no vinil a gente fazer remendos. Não existe porque aí, ó... Até porque fica perceptível, né? Que você colocou um pedaço ali em cima. Exato, e aí, mais um ponto de vândalo. Imagina aqui, ó, meu adesivo, meu veículo está todo de preto, e aí eu venho aqui, tem um buraco aqui, eu venho aqui e faço um remendo. Ó, vamos supor que o buraco seja desse tamanho. O que eu tive? Ó, eu coloquei um degrau aqui. Esse degrau aqui ele está exposto aqui a vândalo. Então, no jato d'água ele pode levantar aqui, né? Na escova rotatória. Ó, a escova passando aqui. Ó. Ela vai querer levantar. Tá bom? E também tem alguns fornecedores que eles comercializam um tipo de película veicular que é só para proteção. Então, ela protege a pintura de riscos, por exemplo, ou de avarias menores, assim, né? Porque, inclusive, ela tem uma propriedade de encolhimento, né? Quando acontece um risco, um furo, ela encolhe e ela meio que cobre aquele pedaço, né? Eu acredito que você esteja falando do PPF. Provavelmente é isso mesmo. Esse é um capítulo que vai dar bastante assunto, né? É um assunto do momento.
E é o que você disse, é o PPF, Painted Protection Film. Eu vejo isso muito com as fornecedoras de fora, né? Isso. No Eles Brasil... entregando bastante esse tipo de... No Brasil, tá pegando a moda, sabe? Nós temos aí vários fabricantes de qualidade entrando no mercado, dando treinamentos, muitos instaladores também dando treinamentos. É um conceito de proteção, é um conceito onde você protege a pintura, né? muito mais de proteção do que de, vamos dizer assim, de personalização no sentido de mudar a cor ou de aplicar uma imagem. É muito mais de proteger mesmo. Exato. É uma aplicação diferente, uma aplicação a úmido, são materiais de composição diferente. Claro, tem de PVC, que é o mais em conta, mas tem o TPH e o TPU, né? São produtos hoje o TPU, por exemplo, é um produto de alto valor, porém de alto valor agregado, né? Carros aí no inglês a gente fala luxury cars, né? São os carros de luxo que estão utilizando muito isso. Eles não saem de uma concessionária, não saem para a rua com essa proteção. Eu, Edu, acredito que num futuro nós vamos ter aí todos os carros. O brasileiro é apaixonado por veículo, né? Ele vai querer proteger. Então, o custo, né? O preço, para mim, a tendência é diminuir, como toda a tecnologia, né? Aplicação diferente, mas isso aí é um assunto que a gente vai abordar no futuro aí, que é a grande tendência, trazer instaladores para cá para falar um pouquinho para a gente. Tá? E só complementando, esses filmes, porque eu tenho de vinil, tenho de PU, tenho PH, eles estão vindo na cor. Então, além de eu fazer uma personalização, eu vou estar protegendo. Esse é o que há. Esse é o que há. Imagina, né? Eu poder falar pro meu cliente que eu deixei a superfície dele, o carro dele preto, né? E ainda ele tem a proteção do PPF contra a abrasão, contra aquelas pedrinhas, com alguns riscos. Tem o PPF autorregenerativo. Justamente. Né? Com os riscos, que aí com o calor desaparece. Então, eu aposto muito nesse material aí para a linha automotiva. É uma tendência. É uma tendência e é um assunto aí bem legal para se discutir. E em relação agora ao descarte desses materiais, então a gente tirou o vinil, tirou a cola, tá com a superfície lá bonitinha. Mas o que eu faço com esses refugos, né? Inclusive o refugo de liner, né? Isso. Que é um refugo que vai ficar na instalação, né? Mas exato. É um refugo tanto quanto o vinil e a cola, né? O refugo do vinil adesivo, né? Eu já acabei comentando, né? Que aí realmente não dá para a gente recuperar, não dá para reaproveitar. Então, aí a gente tem que buscar empresas que são especializadas nesse tipo de coleta, né? Coleta seletiva. Mas dentro do processo, a gente tem vários outros refugos, né? A gente tem o liner. Vamos começar lá no início do processo. A caixa, né? Que é papel. Então, a gente pode mandar para uma reciclagem de papel, certo? Então, ali eu tenho a etiqueta, tal, tem um pouco de cola, mas ali dá para a gente trabalhar nesse processo de reciclagem. Nós papelão do lado também, né? A caixa. Isso, eu falei papel, né? Mas é papelão, desculpa. É papelão. Obrigado. O papelão da caixa. Nós temos o que lá mais? Nós temos aquele plástico que envolve... Bolha, né? Às vezes é plástico bolha ou é um plástico liso, né? Ali também, reciclagem. Dá para a gente trabalhar na coleta seletiva. Temos aqueles suportes batoque, eu chamo de batoque, aqueles suportes também. Aquilo é um outro plástico. Às vezes é de PVC, às vezes é de nylon, enfim. Plásticos dá para a gente também reciclar, né? Bom, isso lá na nossa embalagem. Aí depois, quando a gente vai fazer a instalação, a aplicação, nós tivemos como resíduo o liner. O liner não é tão fácil reciclar. Mas é papel, Edu. Só que é um papel que ele tem o quê? Ele tem silicone. Então, dentro da reciclagem do papel, não existe um processo hoje, pelo menos que eu conheça,
para remover o silicone do papel, sabe? Então, ele é um lixo que a gente não consegue reciclar, mas a gente pode reaproveitar. Sabe como? Como embalagem. A gente pode embalar as nossas placas de acrílico, ou embalar, proteger até o nosso vinil, a nossa imagem. Usar para proteção contra impacto, né? Exato, né? Então a gente pode usar até as próprias caixas, né? Em vez de reciclar, a gente pode reaproveitar, colocar imagens que vai ser transportada, né? É o próprio plástico também, embalar as nossas imagens, né? Eu estou falando mais de reciclar, né? Mas pode ser reaproveitado, né? E o liner, esse liner que está no vinil adesivo, ele também vai para qualquer outro tipo de película adesiva, né? Sim. Não é exclusividade do PVC, né? Que é da película de PVC que é o vinil. Não Se a gente usar outra película que seja de outra... Sim, sempre vai ser o de papel. Ou de poliéster, né? Que a gente comentou dos tipos de liners, né? Mas o mais utilizado é o de papel. Né? Mas ambos eu consigo fazer um excelente protetor como uma embalagem, né? Eu vou proteger a minha imagem, né? Só que a gente não pode esquecer também que que tem também como resíduo aquelas imagens que a gente começou a imprimir, a cabeça de impressão entupiu. Eu estava fazendo o recorte e a lâmina ela não cortou uma parte. Então aí eu tenho como resíduo o próprio vinil autoadesivo. Eu tenho PVC, cola e o liner. Né? Então ali a gente já tem ali uma outra dificuldade, para não falar um problema, né? Eu tenho um PVC com cola que não dá para eu remover e eu tenho um liner com silicone que não dá para eu separar, né? Na verdade. Né? Então o que a gente recomenda? Que utilize isso também como a própria composição dos três como uma proteção, como embalagem, tá? Porque eu não vou conseguir reciclar isso daí, não vou. Então eu preciso utilizar aí a reutilização do produto. Mas utilizem, pessoal, não descartem de qualquer forma. Se vocês forem descartar, procurem empresas que fazem a reciclagem e que ela tenha o processo também de redirecionamento dos produtos. Né? Ele não vai reprocessar o produto para virar uma matéria-prima, mas ele vai redirecionar. Que é um exemplo que não é um assunto, mas lona. Lona, quando você remove um outdoor ou um projeto que seja um fundo, né, de um evento e tal, tem muita gente que está reutilizando isso, está reutilizando para fazer bolsa, para fazer proteção de um outro outdoor na parte de trás, que é a reutilização, porque ali também, né, eu estou entrando nos assuntos, mas a lona, eu tenho PVC, eu tenho uma trama de poliéster, não dá para eu remover a trama de poliéster, separar poliéster com poliéster, PVC com PVC, depois eu tenho a tinta também impressa. Não, teoricamente daria para você fazer, né? Só que o custo disso ficaria exorbitante. Mas a tinta, por exemplo, em cima do PVC, eu não tenho um processo que seja efetivo. Passo solvente ali, só que eu vou atacar o PVC. Né? Teoricamente dá, né? Mas não vai ser viável. Justamente. Não vai ser viável. Então, no caso do vinil adesivo, voltando, então vamos pensar que muito dos resíduos, o descarte melhor é o reaproveitamento dele. Né? A natureza vai ficar bem contente com a gente. Nunca jogar o refugo de vinil adesivo no lixo comum. Não façam isso, né? Eu acho que as empresas hoje estão bastante conscientes, né? Eu visito muito empresas onde ela tem os seus lixos ali separados, onde vem empresas especializadas para dar um destino, né? Apesar que esses dias eu fui num local qualquer ali... Não, mas é que eu estou pensando às vezes no cliente final que faz uma adesivação dentro de casa, se cansou daquilo e tirou... O que ele faz, né? Tem gente que joga direto no lixo. Aí já é outro assunto, entendi. Sim. Aí, o Luiz, qual que é a recomendação para esses tipos de consumidores, né? Que ele coloque esse vinil adesivo, mesmo com cola, na segregação, no lixo seletivo, nos plásticos. Né? Eu sei que não vai gerar muita quantidade, talvez, né? Mas que seja, pelo menos, ele segregue ali por tipo de lixo, que seja nos plásticos, né?
E o papel, o liner, quando ele remover na aplicação, nos lixos de papéis. Então, só para entender, assim, é uma película de PVC. O PVC, ele é reciclado, certo? O PVC, sim. O PVC, sim. Mas a película que a gente utiliza, que tem impressão e adesivo, ela não é reciclada justamente porque ela... Por causa desses agregados. Desses agregados. Exato. Certo. Exato. Uhum. Não, porque o PVC, né, por exemplo, você tem cano de PVC que ele é reciclado, passa... Sim, né? sim. Até placas, né? Chapas de PVC, né? Você consegue reciclar. Você moe e tal, depois você vai... Sim. E esse é o motivo justamente porque você não consegue fazer essa reciclagem, que outra tendência é começar a substituir essas películas que são de PVC por outras que são mais amigáveis. Tem uma onda, né? E já há muito tempo ela existe, que são os famosos filmes não PVC. É o PVC free, né? Isso, PVC free. Na realidade, quem é o vilão da história aí é o tal do plastificante. Ele que é um material pesado, né? Chamam de material pesado, que ele agride a natureza, né? A decomposição dele é muito demorada, né? Sempre dizem que a Europa ela está avante disso, e eu acredito que sim, mas ainda numa velocidade bem pequena, né? Veículos, quantas partes do veículo tem PVC, né? E os produtos que substituem o PVC, eles não são baratos. Então tem toda essa mudança de tecnologia, mudança de produto. E quais seriam os substituíveis? Substitutos, na verdade, né? Tem o poliéster, por exemplo, é um produto que ele substitui o PVC. Porém, no mercado de comunicação visual, que eu preciso de um filme flexível, o poliéster não tem a flexibilidade que tem o PVC. Olha o impasse que a gente está. Né? Seria para trabalhos mais em superfícies planas, né? Aí conseguiria substituir. Isso. A gente tem alguns PVC, o free PVC, né? O não PVC. A gente tem ali plastificantes que eles já são mais amigáveis. Lembra que o plastificante é o que dá flexibilidade ao PVC. Mas eu não consigo. Então pega o poliéster que você falou que é bom, coloca o plastificante do PVC no poliéster. Não é simples assim. Não é simples assim. Tem que ter toda uma sinergia química aí. E esse poliéster a gente consegue fazer o que com ele? O filme de poliéster, a gente consegue reciclar ou... Consegue ele é mais biodegradável? Sim, consegue fazer a reciclagem. Você fazer a reciclagem o plástico em si só, ele não é... Se a gente falar em ser amigo, né, em biodegradabilidade, são anos para a gente ter essa decomposição total, né? Tem alguns fabricantes que colocam um produto químico que acelera essa biodegradabilidade do PVC. Degradação dele. Isso, tem sim. Aí a gente... Do poliéster. E do PVC também. Do PVC também. Né? Tem fabricantes que diz aí que reduz mais pela metade o tempo de degradação desse filme, né? Na natureza, né? No solo, né? Aí já não tem muito a ver com material pesado, né? Que são dos plastificantes. São assuntos um pouquinho distintos, mas sim, que está dentro do tema aí da natureza, né? Do mas tema. A película de poliéster, se ela receber a impressão e ela também vai vir com um adesivo, ela também não fica inviável de ser reciclada por conta disso? Não, porque pensa Luiz, papel. Você consegue reciclar papel impresso e papel virgem. Você consegue, não consegue? Consegue. Ele tem tinta. Né? Então, no nosso caso ali do PVC, não era só por causa da tinta, é por causa da cola, né, que está ali que eu não consigo tirar. Eu não consigo reciclar, não consigo voltar um papel a um PVC. O papel eu consigo. Então, o fato de ter só tinta, né, no poliéster, eu consigo reciclá-lo e ter novamente um poliéster. Claro, sempre não da mesma qualidade. Mas aí não é um poliéster, uma película adesiva. Você está falando um poliéster já...
Só o filme de poliéster. Só o filme Isso. sem o adesivo, né? Isso, exato, exato. Porque se ele tiver o adesivo, você já Aí não eu vou ter a consegue mesma mais. dificuldade, a mesma dificuldade. Então, porque não adiantaria, nesses termos, você comprar um poliéster como substituto do vinil se os dois têm cola. Ah, sim, sim, sim. É que talvez acho que eu deixei, eu criei uma confusão, né? Eu comecei a falar que o adesivo ele é um dos vilões para a gente não reciclar e depois eu comecei a falar só do plástico em si, esqueci da cola, né? Mas sempre se tiver cola, está certo. Sempre se tiver cola, se tiver adesivo, você não consegue reciclar. Você não consegue reciclar, né? Você pega um papel, vou usar o meu exemplo lá, do papel autoadesivo, né? Ele tem cola. Eu não Os consigo revestimentos reciclar. de parede, né? Que é muito Exato. comum. Eu não consigo Porque reciclar. ele vai ter cola, Porque né? ele tem cola. Ele tem a cola. Tá Então bom? o complicador aí nessa equação é o adesivo, é a cola, né? Isso, é a cola para reciclagem, exato. Mas tem várias ações do bem, né? Que é o reaproveitamento, né? O que é reaproveitamento? Aproveitar em outro uso, em outro uso. Então, usar como uma embalagem, né? Eu tô dizendo o que tem liner, né? Agora, o que não tem liner, realmente, não é... A gente não consegue ter um destino 100% saudável. Tá bom? E a gente tem um assunto que... Agora tem o armazenamento mesmo do vinil, da peça de vinil, né? Do tubete, do rolo de vinil. Tá. Porque nem sempre a gente usa todo o rolo ali, né? Para fazer aquele trabalho. Então você tem um armazenamento da peça que sobrou, né? Isso. Então como fazer esse armazenamento, condições, temperatura... Exato. Então vamos lá, né? Porque quando eu usar ele numa próxima, ele esteja em condições ideais ainda, né? Exato. Então, vamos lá. A gente recebeu o vinil autoadesivo e a gente... Vamos pegar um vinil branco para impressão digital, né? E aí eu tenho um projeto, tenho um job que vai usar 10 metros. Então, eu abri a caixa, tirei ele da caixa, tirei a proteção plástica, coloquei na máquina e terminei a impressão e aí eu vou armazenar esse vinil adesivo. Qual que é a recomendação? Sempre que possível, vocês armazenem ele na caixa, do jeito que estava. Porque é como estava, como você recebeu o vinil adesivo. Então é ali que você vai tratar melhor. Caso você não tenha espaço para a caixa, o que você faz? Você vai tirar, ele já está fora da proteção plástica, e aí você vai deixar ele no suporte do plástico, no tubete, certo? Nunca deixe esse rolo, apoiado totalmente no piso, no chão. Ó, vou fazer aqui um rolo, ó, tá aqui, ó, né? Ele não vem aqui num suporte para não encostar na caixa, certo? Ixi. Na caixa, ele vem num suporte para não encostar. Por quê? Todo o peso dele não deve estar apoiado no piso, no chão. Mas por quê? Porque eu tenho vinil e cola. Esse vinil e cola, a cola é como se fosse fofinha. Então, todas essas voltas que estão aqui, elas estão apoiadas somente nessa linha onde está apoiado no piso, no chão. Isso aqui pode deformar a sua quantidade de cola nessa área aqui. Então, é por isso que a gente vem aquele suporte, certo? Ah, mas eu não tenho espaço para deixar naquele suporte no chão. Então, eu vou deixar ela em pé, certo? Tá, em pé, pessoal, coloquem sempre naquele suporte. Usem aquele batoque. Reutilize aquele batoque, aquela proteção, para não ficar no piso e ter umidade aqui, penetrando aqui no nosso liner. O ideal, se você não consegue na caixa, a segunda orientação é mantê-lo suspenso. Sabe aquelas árvores, eu chamo de árvores, né? Que você tem um cano onde você deixa o vinil ali. Sim. Tá? Então, você pode armazenar na caixa ou aqui. Se você não tem aqueles suportes, então, em pé, com aquele suporte plástico.
Nunca encostado no piso, deitado. Eu vejo alguns clientes que ele pega e ele até senta aqui, né? Usa como banco. Jamais façam isso. Tá? Vai deformar o vinil inteiro. Isso. A peça inteira, né? Exato. E qual que é a temperatura do ambiente? Só uma outra dúvida. Se você deixar ele na vertical, essa parte de baixo, assim, como ela vai ter mais peso, ela também não deforma essa borda. Por isso aqui? que a gente... não é o suprassumo, né? Por isso que eu recomendo que a gente coloque no suporte. Pode ser que haja alguns danos ali naquela... nesse lado aqui que no edge, chão, né? Na borda ali. Pode ser, mas vão ser mínimos do que você deixar totalmente no chão, que aí além desses danos físicos, eu vou ter a umidade. Uhum. Tá? Uhum. Eu ouço muito falarem no mercado o seguinte... não pode colocar, não pode manter o adesivo em pé, o rolo de vinil adesivo em pé, porque senão a cola escorre. Pessoal, se esse vinil, eu nunca vi isso, mas se esse vinil, a cola escorre, ele não é um vinil adesivo para você usar em comunicação visual. Saiam dele. Saiam dele. Não existe isso. Não existe. Tá bom? E agora voltando no ambiente, qual que é a temperatura e umidade, né? Sempre falo de temperatura e umidade. Eu recomendo que seja na temperatura entre 20 e 25 graus. Você tem que manter o teu ambiente. E uma umidade controlada. Eu sei que é difícil e caro manter uma umidade controlada, né? Mas essa é uma recomendação também que todos os fabricantes de impressoras, eles... É isso que eu ia falar agora. É uma recomendação, inclusive, para instalar o equipamento. Porque se você não tiver esses controles mínimos do ambiente, essas variáveis, elas vão influenciar no funcionamento da impressora, logo vão influenciar na qualidade da impressão. Né? Então, assim, para quem quer ter um ambiente realmente profissional... Esses cuidados são os cuidados básicos, inclusive. Sim, né? Até porque você está investindo num equipamento que não é barato. Aí você vai deixar de investir na climatização do ambiente que vai fazer o teu equipamento funcionar bem. Uhum. Né? Então, isso que eu ia comentar é que vocês sempre... quando forem utilizar um vinil adesivo, imprimir, processar, aplicar ou comprá-lo, vejam o boletim técnico, vejam o datasheet dele, vejam as instruções que o fabricante recomenda. Daqui a pouco o fabricante fala, olha, esse vinil aqui é um vinil especial que você tem que armazenar ele a 10 graus. Essa é a receita do bolo para funcionar. Né? Eu estou exagerando, né? Mas olhem na especificação técnica do produto. Né? Voltando nas impressoras, né? Muitos fabricantes recomendam, olha, se você vai usar o vinil branco, né, ou vinil no equipamento, deixem um dia antes o vinil exposto ao ambiente que vai ser impresso, para ele se aclimatizar. Uhum. E eu concordo muito isso. Uhum. Né? O vinil tem muito a ver, a performance dele, o sucesso na impressão, tem muito a ver com a umidade do ambiente, com a estabilidade do liner. Então, quando ele está climatizando no ambiente, lá, vamos supor que eu estou aqui com 50% de umidade, e o vinil dentro da embalagem ele estava com 45%. Né? Então, esse ganho de umidade pode ser que encanoe. Encanoando na impressão, isso não é bom. Uhum. Né? Então, quando você deixa aqui a 50 um dia antes, o vinil está entrando nessa umidade igual do ambiente. Isso vai ajudar na sua impressão. Né? Vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Então, esse é o ponto de a gente se atentar como armazenar o vinil adesivo sem ser processado. Durante o processo, sigam as orientações do fabricante, que geralmente é entre 20 e 25, umidade lá de 50%. Lembrando, pessoal, que ar-condicionado ele não é um controlador de umidade. Ele remove a umidade do ar. Uhum. Né? Ele seca, né? Tanto é que você pode ver lá atrás do ar-condicionado está saindo água, ele está tirando do ambiente.
Tá? Então, se você está com um ambiente muito seco, você vai ter que desligar o ar-condicionado. Aí, isso tem a temperatura. Então, por isso que tem que ter equipamento. O ideal é ter equipamentos de controles de umidade. Ele joga água quando precisa e ele tira água quando precisa. Isso é o controlador. Ele regula, né? Regula. Bom, aí foi do rolo, a gente imprimiu só um pedaço, deixamos lá, a gente seguiu as orientações e depois da imagem impressa, como que a gente vai armazenar? Né? Eu falei um pouquinho lá num outro episódio, que foi no segundo, né? Se a gente tem uma imagem impressa, que ela está aqui, impressa, imagina que está aqui impressa e aqui atrás é meu liner. Como que eu vou enrolar essas imagens? Né? Como que eu vou armazená-la até o ponto dela ser aplicada? Né? Muitas pessoas enrolam com a imagem voltada para dentro. Errado. Tem que ser com a imagem voltada para fora. Mas, Eduardo, quando eu enrolo com a imagem voltada para fora, a imagem não está exposta? Está exposta. Por isso que você protege com o liner, você está reaproveitando o liner, você coloca um plástico. Mas por que isso? Porque como que veio o vinil? Como que o fabricante te entregou o vinil? Com o vinil voltado para fora. Senão ele entregava com o vinil voltado para dentro para proteger o vinil. Então a gente tem que fazer de acordo com como o vinil veio para vocês, tá? E qual que é o diâmetro? Tem gente que pega, né, a imagem e põe aqui o dedo, né? Esmaga. Faz isso aqui, ó. Quanto menor, melhor, não é? Ó, fica até mais firme. Só que, pessoal, quando você vai abrir... E uma questão de espaço também, né? Para o transporte. Só que aí quando você vai abrir, tá tudo cheio de veio aqui. O vinil, ele levanta. Por quê? Porque ele não está no mesmo diâmetro que ele veio, que ele foi fabricado. Então é importante que vocês mantenham aproximado, não precisa ser exatamente, precisa ser cartesiano, mas um diâmetro parecido do que veio o vinil. Porque isso aí pode estragar o trabalho inteiro. Pois é. Aí você vai ter todo um retrabalho que você vai gastar material. Exato. O vinil, a tinta, o tempo, a hora a máquina. Exato. Aí todo o seu projeto foi pro lixo. Pois é. Né? Por uma questão de detalhe, né? De detalhes. E aí, mas a imagem é pequena, então usa o tubete, olha uma reutilização do tubete. Coloca a imagem dentro do tubete, dentro da canela, sabe? Ele vai ser uma proteção e vai estar num diâmetro parecido com o que veio, certo? Uma outra coisa que precisa se atentar quando se fala de vinil adesivo é no vinil perfurado. O vinil perfurado, a armazenagem da imagem impressa, a gente recomenda que seja num diâmetro maior, num diâmetro, como se você juntasse 3 tubetes, e muitos remakes fazem isso, junta 3 tubetes, fica um triângulo. Aí você enrola o vinil perfurado naquele diâmetro maior. É isso que a gente recomenda. Mas por quê? Ele não veio num tubete igual ao do vinil adesivo? Sim. Mas quando eu imprimo, o solvente da tinta ele pode atacar nos furinhos, porque eu tenho mais pontos para o solvente entrar ali. Então a cola ela não vai estar totalmente 100% ali. Então eu estou falando tudo isso pode. E como isso pode, então a gente coloca num diâmetro, a gente judia menos o vinil adesivo. Então coloca ele num diâmetro bem maior, como se fosse 3 tubetes. Essa é a recomendação específica para o vinil adesivo. Para perfurado, vinil adesivo perfurado. Para qualquer outro vinil adesivo chapado, né, um branco, um transparente, um colorido, impresso, em qualquer tecnologia impressa, e para um recorte eletrônico é mais do que suficiente o diâmetro do rolo da imagem, sempre para fora a imagem, igual ao diâmetro de um tubete que veio. Ok? Edu, quanto à questão da durabilidade, né? Quer dizer, na verdade você tem 3 conceitos aí, né? A durabilidade, a vida útil e a garantia. Isso. São termos diferentes que são muito utilizados e preste atenção nos boletins, nas fichas técnicas dos produtos. Vamos lá, eu vou usar exemplos do dia a dia para explicar esses 3 termos. Vida útil, primeiro. Vida útil é aquele tempo do qual
o vinil ele pode ser processado e instalado, aplicado, né? Eu falei que ia usar o do dia a dia, é o seu remédio. Sabe aquela validade do seu remédio? Você pode tomar um remédio, ele vai fazer efeito bom para você, desde que você tome nesse período aqui, né? Então, isso aí é a vida útil do vinil adesivo. Então, geralmente, os vinis calandrados, ele tem lá 1 ano. Vai depender muito da cola, vai depender do adesivo, vai depender do se é monomérico, polimérico, mas vamos lá, pegar 1 ano, certo? Os calandrados, 1 ano. Então, você tem 1 ano para comprar esse vinil, recortar ou imprimir e aplicar, certo? Não é assim a partir do momento que você comprou, hein? Também tem esse outro ponto. É o que está na data ali, o que aparece na data. Isso, que está na data lá da caixa, lá. Mas eu comprei da revenda, da distribuição. Então, pergunto para a revenda qual que é a vida útil. Eu chamo de shelf life. A vida útil. Se usar depois daquilo é por conta e risco. Por conta e risco. Aí, quais são os problemas que podem ocorrer? A cola já não tem a mesma performance, não colar mais como deveria colar. Você entendeu? Tá? O mais sensível sempre é a cola, nesse caso. Né? Isso, nesse caso nesse período aí é a cola. Aí nós temos, além da vida útil, a gente tem o quê? A gente tem a garantia, que é a garantia, é a responsabilidade que o fabricante dá no produto, no vinil adesivo que você comprou, se você utilizar conforme ele recomenda lá nas instruções técnicas. Então, se você limpou a superfície como ele recomenda, você imprimiu, você recortou como ele recomenda, imagina, porque aqui nessa superfície, certo? Então, aqui tem coisa escrita aqui. Mas aí ele vai dar a garantia que a performance do produto vai ser a mesma desde o primeiro dia. Mas dentro dessas condições, né? Dentro dessas condições. É tipo você comprar uma geladeira. Você compra uma geladeira e o fabricante fala assim, olha, essa geladeira ela tem a garantia de 1 ano. Não, vamos pegar 4 anos. Porque ela varia também, falo das condições, porque ela varia bastante se é interno ou externo, né? Sim, sim. Porque você pode ter aquele mesmo vizinho. Se ele estiver num ambiente interno, ele vai estar menos submetido a intempéries, né? Então, sobe a durabilidade dele, certo? A garantia tem lá, garantia interna e garantia externa. Garantia interna de 1 ano, garantia externa de 2 anos. Certo? Então, voltando lá ao exemplo, né, que eu falei do dia a dia, você compra uma geladeira. E a geladeira, ela está lá instruções. Você tem que usar internamente, você tem que limpar com água e sabão, e você tem que colocar na tomada, na voltagem de 110. Você coloca 220. Essa garantia não cobre, porque você não usou de acordo com as instruções. Então, você está aplicando vinil adesivo. E se você esticou em demasiado, você aplicou numa superfície que ele não recomenda, está coberto pela garantia. De 1 ano, eu estou aqui no primeiro dia ainda, não está coberto. Por isso que eu sempre falo, de acordo com as instruções do fabricante. Tudo bem? Então, isso é garantia. Agora, vamos voltar na geladeira. Quando você compra uma geladeira de 4 anos, significa que ela dura só 4 anos? Não, ela pode durar muito mais do que isso. Então, ela tem uma garantia de 4 anos. Então, o fabricante diz assim, olha, essa geladeira, eu garanto, qualquer problema de fabricação, se você usou certinho, eu garanto que essa geladeira ela vai durar 4 anos. Mas ela pode durar muito mais. Mesma coisa com vinil adesivo. Eu, como fabricante, eu garanto que para uso interno é 1 ano, para uso externo são 2 anos. Se você usar de acordo, limpar com água e detergente, como eu recomendo, eu garanto que ela vai durar no mínimo 1 ano externo e 2 anos interno. Né? Porém, ela pode durar muito mais. Aí, por isso que se fala de durabilidade esperada. Aí fala assim, olha, a durabilidade esperada desse vinil adesivo aqui são 5 anos. Mas é durabilidade esperada, não é uma durabilidade garantida. Eu garanto os 2 anos. Ali eu garanto. Pode acontecer o que acontecer. Você fez do jeito que eu pedi, eu sou corresponsável com essa garantia. Deu para entender? Então, durabilidade e garantia. Então, muita gente usa durabilidade garantida, que é a mesma coisa que garantia. Então, é uma garantia. Agora, durabilidade esperada é o que a gente espera.
Tá bom? Mesmo usando todos os procedimentos, sim. Só que tem um prazo ali onde o fabricante garante. Depois desse prazo, ele espera que dure 5 anos. É o que acontece, né? Dura muito mais. Mas se atente muito a isso, né? É vida útil, garantia e durabilidade. Pois bem, Du, acho que cobrimos todos os tópicos, né, desse terceiro episódio, que foi remoção do vinil, a manutenção, né, do status do vinil depois de aplicado, o descarte e a reciclagem, né, dos materiais, do vinil autoadesivo, do liner, o armazenamento do vinil também, né, depois, inclusive dele processado. E agora, no final, você estava discutindo a questão da vida útil, durabilidade e garantia. Exato. Eu acho que agora, com o fechamento desse terceiro episódio, a gente fecha também um ciclo, né? Sobre vinil adesivo, que a gente começou com a escolha do vinil, no primeiro episódio. Foi. Dos processamentos, né? Impressão, recorte, e acabamento, envernizamento, né? Que a gente discutiu já no episódio passado, no segundo. E nesse terceiro a gente basicamente falou das manutenções, né? Do vinil. Então, acho que a gente fechou bem esse primeiro ciclo, né? Que é um ciclo mais básico. E a ideia agora, daqui para frente, a gente se aprofundar em todos esses assuntos, explorar outros assuntos, inclusive com outros convidados, né? Exato, porque cada tópico que a gente seguiu, né? A gente que seguiu uma sequência, né? Eu falei basicamente, né? Além de informações básicas, a gente também tem o dia a dia, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, esses convidados que a gente quer trazer vai enriquecer nesse sentido, né? O que é a teoria, o que é a prática e quais são outros detalhes que basicamente aqui eu não abordei e que são importantes, né? Eu pego como exemplo ferramentas, né, que a gente abordou, quantas outras ferramentas que tem que são importantíssimas e que no dia a dia o pessoal utiliza. Né? Tem questão de tendências e de outros materiais que estão vindo aí, né? Sim. Não só o vinil branco ou colorido, mas você tem outras novidades aí que podem ser aproveitadas, né? Precisam ser divulgadas e podem ser aproveitadas também. Exato, né? E não é só o vinil adesivo, né? Como a gente só abordou um pouquinho, falou do PPF. Então, tem essas tendências, né? Não só de produto, mas de aplicação, né? A linha decorativa, a linha automotiva, que está cada vez mais, mais sendo utilizada, né? Então, a gente tem muita informação importante que vai contribuir bastante para o mercado. E só lembrando que esses episódios já estão no YouTube e a gente vai pedir para o pessoal curtir, compartilhar, comentar, assistir, porque principalmente agora, nesse começo, é importante que a gente tenha essa interação do público, né? Para a gente, inclusive, poder pensar e fazer outros episódios. Sim. Né? Que sejam realmente de interesse, né? Sim. Então, o comentário de vocês, a curtida, é importante para a gente no direcionamento, né? Do que trazer aqui para vocês, do que colocar na mesa, né? Esse é o básico. Eu acho que só foi o início aí de muita informação que vai ser importante para o mercado. Legal. Obrigado, Du, por mais um episódio e a gente se vê no próximo. Isso.